Como estão todos e todas? Nesse dia 10/10, né? Esse portal que tantas pessoas estão falando. O portal dos inícios, né? O portal de número 1, né? A soma do dia 10/10/2024 forma o número 1. Então, esse número vem com essa força muito grande dos inícios, dos recomeços. E a meditação que a gente vai fazer hoje é sobre isso, né? É sobre essa força dos inícios e dos recomeços. Essa semana, na terça-feira, né, na nossa prática que a gente faz sempre do Ho'oponopono, toda terça às 20 horas, ficam todos convidados. Eu falei, além de fazer a prática, eu falei sobre esse portal, né, sobre essa força desse portal em especial e sugeri algumas atividades que eu deixei salvo ali no meu feed. Então, eu coloquei como sugestão que a gente fizesse alguma limpeza, algum tipo de limpeza no nosso campo energético. Então, eu coloquei ali algumas sugestões, né? Um banho de ervas, fazer um spray energético, fazer uma defumação em casa, enquanto falava algum mantra ou fazia alguma oração. Pode ir falando as frases do Ho'oponopono, que é excelente para limpezas, né? Limpezas de memórias, limpeza das crenças limitantes. Então, eu tenho um e-book que ensina a fazer sprays energéticos. O link tá lá na minha bio. Se tiver interesse em fazer os seus próprios sprays, né? Dá para fazer para limpeza, para harmonização, também para ativar a energia, para dormir melhor. Então dá para fazer para várias coisas. Por esses dias, acender algum incenso em casa, enquanto pode deixar. Eu até costumo fazer bastante isso. Às vezes eu deixo rodando algum mantra, uma frequência hertz. Deixo rodando durante o dia em casa, né, baixinho, ou até quando eu saio, eu deixo rodando a própria oração do Ho'oponopono, às vezes eu deixo rodando também no computador, para a gente ir limpando e elevando a nossa frequência, né? E para hoje, então, a gente fazer a meditação em si do portal, né, para a gente se sentir, né, entrando nesse portal, merecedoras desse portal. Uma atividade ligada à gratidão, em que a gente vai agradecer pelas coisas que nós temos, mas também nós vamos começar a trabalhar a cocriação, né? Então a gente vai também agradecer por coisas que nós ainda não temos, né? E trazendo essas coisas para o nosso campo. A gente quer uma coisa, que é o que aconteceu comigo, que daqui a uns dias eu vou contar o que é. A gente quer uma coisa, mas a gente ainda não tem uma condição para fazer. Pode ser uma condição financeira, pode ser uma condição de tempo, pode ser uma condição de saúde, qualquer coisa que nos limite, né? Então, mas a gente quer muito algo. Então, a gente começa a trabalhar a cocriação daquilo e pensar no como. A gente apenas vai fazendo afirmações, enfim, tem vários exercícios de cocriação e de manifestação. Então a gente vai manifestando aquilo para ir equilibrando a nossa frequência, para ir, né, e conectando com aquele nosso sonho, aquele nosso desejo. E isso de fato aconteceu comigo, né? Uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo. Do nada surgiu a oportunidade de eu realizar esse grande sonho que eu vou realizar em janeiro de 2025. Depois eu conto para vocês. E então na sexta, amanhã no caso, né, eu vou explicar um pouco melhor como a gente ir trabalhando essa questão da manifestação e da cocriação, tá? Mas para isso a gente tem que ir se abrindo, né? Porque se a gente ficar só no racional, a gente pensa um pouquinho sobre aquilo e mas não vai dar. Mas eu não vou conseguir. Mas comigo essas coisas nunca funcionam. Não. Fica a nossa cabeça ali falando, tagarelando, atrapalhando, né? Então, que a gente precisa trazer para o corpo, né? A gente precisa sentir. E é o que eu falei na terça. Às vezes a gente faz algumas coisas que nos falam que é bom fazer, por exemplo, agradecer, né? Então até eu dei o exemplo disso na terça. Então a gente acorda e agradece. Gratidão pela minha vida, gratidão pela minha saúde,
sei lá, vou falar as coisas que eu agradeço, né? Gratidão pela minha vida, gratidão pela minha saúde, gratidão pela minha filha, gratidão pelos meus pets estarem bem, estarem aqui em casa. Então, são as coisas que eu sempre agradeço de manhã. Só que às vezes a gente agradece, faz isso uns minutinhos de nada e o resto do dia a gente passa reclamando, ou a gente passa falando mal de alguém, ou a gente passa julgando as pessoas. Olha uma pessoa e já faz algum julgamento, alguma crítica. Então, a gente acaba, obviamente, reverberando muito mais coisas negativas do que aquela frequência positiva que a gente está querendo vibrar, que a gente está querendo atrair para nossa vida, porque a gente está fazendo muito mais o negativo, nos colocando cada vez mais para baixo, em frequências baixas, do que ao contrário, do que elevando a nossa frequência. Né? E porque a nossa energia, a nossa energia tem uma frequência, assim como um rádio. Então, a gente vai, de acordo com a nossa frequência, a gente vai se conectando com pessoas, a gente vai se conectando com coisas, a gente vai se conectando com oportunidades, né? E ao contrário também. Se eu tô sempre vibrando numa frequência baixa, eu vou me conectar com pessoas desta mesma frequência. Eu vou me conectar com lugares dessa frequência, eu vou me conectar com a doença ao invés de me conectar com a saúde, eu vou me conectar com a escassez ao invés de me conectar com a prosperidade. E eu tô falando de uma forma bem ampla, né? Quando eu falo prosperidade, claro que o dinheiro está nisso também, que é importantíssimo para a gente ter uma vida boa, uma vida confortável, a gente ter saúde, a gente se alimentar bem, enfim, um monte de coisa. Mas não é exclusivamente sobre o dinheiro, né? Tem pessoas que têm dinheiro e são extremamente infelizes, né? Então, a prosperidade é mais amplo do que ter dinheiro, né? E eu não tô falando contra o dinheiro aqui, bem pelo contrário, né? Eu quero ser abundante financeiramente também, porque o dinheiro nos propicia, né? Que a gente faça coisas boas ou coisas ruins, daí vai depender da nossa índole, do nosso caráter, né? Eu posso tanto tendo uma abundância financeira, ajudar pessoas, uma ONG, ou algum amigo que está passando por um momento difícil, como eu posso usar o dinheiro para o negativo, né? Daí não é o dinheiro em si, é a pessoa. Então, em função desse portal agora, do portal 1010, que tem essa energia muito forte dos inícios, né, dos recomeços, então o Ho'oponopono atua muito nisso, né, da gente limpando as nossas crenças limitantes, as nossas memórias. E hoje a gente vai fazer uma meditação muito legal para a gente se sentir realmente dentro desse portal, realizar as coisas que a gente quer. Né, ele é um número de ação, então a gente deve colocar em prática, né, fazer coisas que nos levem para o que eu quero. Então, até na terça eu até falei de um exercício da gente escrever, né? Digamos que eu até dei o exemplo de uma viagem. Eu quero fazer uma viagem, por exemplo, né? Então, o que eu faria se eu já pudesse comprar a passagem para essa viagem? Ver o preço das passagens, eu ia ver quais os passeios que eu ia fazer, quantos dias eu preciso ficar nesse lugar, o horário que eu ia viajar, se eu ia sozinha, se eu ia com alguém, e fazendo este movimento, mesmo que eu ainda não possa comprar a passagem, mas ir me movimentando em direção ao meu sonho, inclusive pensando, se minha questão para essa viagem é financeira, de que maneira eu posso melhorar a minha renda? O meu problema é que eu não estou sem tempo. Bom, então de que maneira eu vou organizar para que em tal época eu tenha uma semana, 10 dias, 3 dias, enfim, né? Para ir para esse lugar que eu quero. Então é a gente ir se colocando em movimento para realizar o que a gente quer, né? E não ficar naquele lugar de mas isso nunca vai acontecer. Isso aí só com os outros que acontece, porque comigo, nossa, nada dá certo. Se a gente fica nesse lugar, a gente realmente não sai dele, né? Bem pelo contrário, a gente vai a cada vez vibrando mais baixo, né? E quando a gente vai se movimentando e esse portal
a energia dele é para movimento, é para iniciar, é ir para ação, tá? Então, eu tenho uma colinha aqui da meditação. Eu vou... Então, assim, ó, antes da gente fazer a meditação. Então, uma coisa que é bacana é a gente já ter intenções claras, né, nesse portal. Intenções claras do que eu quero, né? Então, posso escrever as coisas. Inclusive, uma sugestão aqui, né? Tenha um caderninho de manifestação, um caderninho de cocriação, um caderninho onde tu vai escrever livremente, sem nenhum tipo de julgamento, sem estar preocupada se tem algum erro de português, se está em formato de texto, se é em formato... Pode ir escrevendo livremente as coisas que tu quer, pode colar figuras das coisas que tu quer, digamos, né? Ah, eu quero morar numa casa. Isso é um sonho meu. Quero morar numa casa. Como é essa casa? Eu sei como é a casa. Eu vejo ela claramente, essa minha casa, né? Então, ela vai ter varanda, ela vai ter aberturas grandes, né? Vai ter bastante árvore perto. Então, pode colocar... Ah, quando? Não sei. Como? Eu não sei também. Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer a minha casa com varanda e aberturas grandes, né? Então... vão escrevendo livremente nesse caderninho, tenham intenções claras do que vocês querem. Que isso vai nos alinhando com o nosso campo, vai nos alinhando com as coisas que a gente quer. Dizer assim que tal sonho é caro, por exemplo, se é uma questão financeira, tá, mas é caro quanto? Quanto é para realizar esse sonho? Às vezes a gente nem sabe. Tá tão distante, né, que a gente nem sabe, ou quantas horas leva para ir para tal lugar, né? A gente nem sabe. Então, e trazendo essas coisas mais perto da gente, né, pra gente ir realizando esses sonhos. Às vezes a pessoa pode estar querendo um relacionamento. Como é essa pessoa? Ah, ela é alta, ela é baixa, ela é morena, ela é clara, tem barba, não tem barba, gosta do quê, como é que é o temperamento dessa pessoa, né? Então vai trazendo essas coisas para o campo, o universo vai entendendo o que tu tá querendo. Pizzaria e não escolher o que a gente quer para comer, né? Deixa o garçom decidir o que ele vai te trazer. Como é que ele vai saber exatamente o que tu quer, o que tu gosta, né? Então, a gente ir deixando clara os nossos desejos, os nossos sonhos, para o universo poder também fazer a parte dele, né? Movimentar essas coisas para que nos encontrem também. Então, vamos para nossa meditação. Então, a gente vai sentar, costas eretas. Quem tiver numa cadeira, num sofá, vai colocar uma almofada assim nas costas, que daí a gente fica com a coluna reta e fica bem confortável, tá? Deixa a coluna reta, o queixo levemente para baixo, mas numa posição bem confortável, solta os ombros. Inspira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca. Sente o ar entrando pelo nariz, preenchendo os pulmões de ar. Quando eles estiverem bem cheios, solta o ar. Deixa sair um som, solta os ombros, solta as tensões, solta o maxilar, relaxa a testa, deixa o corpo relaxado. E agora, visualiza um portal de luz dourada.
Esse portal tá bem na tua frente. Ele brilha suavemente, irradiando uma energia acolhedora e poderosa. Esse portal simboliza o portal de hoje. Uma oportunidade para que tu entre numa nova fase de crescimento e transformação, de crescimento e renovação. Tu vai caminhando até o portal. Percebe tu caminhando em direção ao portal, lentamente em direção a esse portal. Tu te sente calmo e confiante. Lentamente tu vai te aproximando do portal cada vez mais, vai sentindo essa luz dourada cada vez mais perto, até que tu atravessa esse portal. Imagina que uma nova energia, com essa luz, com novas possibilidades, te envolve completamente, limpando qualquer peso ou bloqueio que tu esteja carregando. Sente essa luz limpando qualquer bloqueio, qualquer peso. E agora tu vai visualizar os teus maiores desejos se realizando. Imagina todos os teus desejos se realizando. Imagina como tu tá te sentindo com esses desejos realizados. Sente no teu corpo. Sente aí no teu coração. O que tu tá sentindo com esse desejo realizado? O que tu sente com as tuas intenções já realizadas? Imagina cada detalhe. Onde tu tá, como tu tá te sentindo, se tu tá sozinho ou tá com alguém. Te veja vivendo essa realidade com alegria e gratidão. Sente agora a emoção de já ter conquistado tudo isso que tu desejava. Percebe que essa luz dourada vai se expandindo. Se expandindo. Enquanto tu permanece nesse estado, essa luz dourada está ao teu redor, cada vez se expandindo mais, enchendo o teu corpo com a luz dourada, enchendo o ambiente com essa luz. Tu te sente envolvida por essa luz protetora e energizante. Sente essa luz te protegendo, te envolvendo. É confortável, é gostoso estar com essa luz ao teu redor. Agora, tu vai agradecer ao universo, vai agradecer a tua própria energia interior por essa experiência, por sentir todo o teu corpo nessa luz dourada, pelos teus sonhos realizados. Vai agradecer pelas oportunidades que estão por vir. E quando tu te sentir pronto, quando te sentir pronta, tu vai voltando para essa realidade do aqui e agora, aos pouquinhos. Quem ainda estiver agradecendo, pode agradecer com calma.
Quem estiver voltando, vai mexendo aos poucos os dedos das mãos, os dedos dos pés. Pode ir movimentando um pé, fazendo um movimento de alongamento com um pé, depois o outro. Movimenta. Pode esticar os braços também, espreguiça. Estica lá em cima. Pode ir abrindo os olhos lentamente. Vai voltando. Todos bem? Todos aqui. Quem não conseguiu visualizar, não tem problema. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de visualizar, mas o que é importante é a gente ir se conectando com essa vibração dos nossos desejos, né? Dos nossos anseios, né? E se conectando com as coisas dos nossos desejos. A gente tá numa vibração mais baixa, ou tá cansado até, né? Às vezes só isso. A gente fica vibrando no cansaço ou alguma coisa que não deu certo naquele dia, e aí a gente fica, às vezes, naquela vibração ali, né? Então, e hoje é um dia da gente expandir, né? Hoje é um dia da gente não ficar amadas de estagnação ou de sofrimento ou de reclamações. Hoje é um dia da gente expandir, da gente agir, de nem que seja, como eu falei, né? Escrever ali um caderninho em que a gente vai começar a escrever as nossas cocriações, as nossas realizações, as coisas que a gente quer fazer, sem se preocupar nesse momento do como, né? Mas está aberta para que o universo traga oportunidades. Claro que a gente vai também ir se movimentando e fazendo a nossa parte, mas às vezes a nossa parte é até olhar de um outro ângulo, olhar alguma oportunidade que a gente não viu ainda, tá? Então, meu convite fica para que vocês façam. Anos atrás, hoje em dia eu faço terapia de novo, né? Mas há muitos anos atrás, um pouquinho antes até de eu engravidar, minha filha tem 20 anos, então faz um pouco mais de 20 anos isso. Eu fazia terapia com uma terapeuta junguiana, e na época ela sugeriu de eu ter um caderninho e ir escrevendo as coisas que iam acontecendo, como eu ia me sentindo durante a semana, né? E na época nem se falava tanto em escrita terapêutica, e foi um exercício, uma prática que eu comecei a fazer desde então e nunca abandonei, né? E isso foi me ajudando, acho que ali foi onde começou o meu processo de autoconhecimento, né? Quando eu comecei a fazer essa terapia. Obviamente, quando a gente vai pra terapia, um dos objetivos é esse, né? Mas eu tinha um problema, assim, eu não tinha muita clareza mental das coisas. Eu tinha sempre muitas ideias, eu tinha uma mente muito acelerada, e a meditação, eu já fazia meditação, né, nessa época. Um pouco antes eu já fazia meditação quando eu frequentava o centro budista. Mas mesmo assim, eu ainda tinha uma mente muito acelerada, eu tinha muitas coisas sempre na cabeça, e daí com isso me faltava clareza muitas vezes. E com a escrita, aquele cansaço mental que eu sentia, daquele acúmulo, isso foi a Fiona aqui sacudindo, ela sacode as orelhas, faz um barulhão. E aí, com a escrita, parecia que eu ficava mais leve, né? Escrever, né? Colocar as coisas que eu tô pensando, colocar as coisas que eu tô sentindo, me fazia me sentir mais leve. Então, hoje, eu até não faço essa escrita da mesma forma, né? Com a meditação, com essa escrita terapêutica, hoje em dia, e com todos os processos de autoconhecimento que eu já fiz e faço ainda, hoje em dia minha mente é muito mais tranquila, muito mais tranquila. E, obviamente, eu sou uma pessoa muito mais tranquila do que eu era, né?
Mas eu ainda uso bastante a escrita. Essa aqui é a Fiona, eu falei nela, ela apareceu aqui. Eu ainda uso a escrita, então às vezes tenho alguma ideia, alguma coisa, eu escrevo algum tópico que depois eu falo na terapia. Então eu tenho um caderninho de cocriação, eu tenho esse caderno, tenho vários caderninhos de antigos, assim, de coisas que eu fui escrevendo. Tem um caderno que eu escrevi durante a pandemia, as coisas que eu ia sentindo, tipo um diário da pandemia, as coisas que iam acontecendo. Enfim, eu tenho muitos cadernos, né? Não é à toa que eu sou professora e sou professora de artes, então eu tenho muitos cadernos, cadernos de ideias, tenho o caderno do Ho'oponopono, das coisas que eu estudo, das ideias que eu tenho para trazer nas terças e assim vai indo, então tenho vários cadernos. Mas isso é uma experiência legal, assim, sabe? De fazer tanto o caderno da cocriação quanto esse caderno da escrita terapêutica, porque é uma escrita bem livre, não pode ser tópico, pode ser frase, pode ser um texto das coisas que tu tá sentindo, deixa fluir assim, sem julgamento, sabe? Isso vai trazendo pro consciente algumas coisas e ao mesmo tempo vai nos dando uma leveza. Às vezes a gente tá com peso de alguma coisa, tá irritado com alguma coisa, tá frustrado com alguma coisa ou com alguém, tá triste por uma situação. E escrever, pôr no papel, a gente tira aquilo de dentro da gente para fora, então vai aliviando, sabe? Vai trazendo um distanciamento para a gente olhar aquilo, para ver se a gente está enxergando com clareza e até para ir vendo maneiras de resolver de uma forma mais clara. São separados, né? Um caderno seria o caderno da escrita terapêutica e o outro é o da cocriação, que é o que vocês vão ir escrevendo, coisas que vocês querem que aconteçam. Vão escrevendo lá, vão escrevendo, vão mandando essa mensagem para o universo, certo? Então amanhã eu vou deixar aqui um exercício sobre a gratidão, que tem a ver com a cocriação. Muito obrigada, gratidão por todos que estiveram aqui comigo hoje. Espero que estejam melhor do que quando chegaram, que estejam abertos para esse portal e que muitas coisas boas venham para nós. Até amanhã e até terça que vem na prática do Ho'oponopono. E eu fico muito feliz quando vocês vêm para a gente partilhar junto, né? Vai formando uma egrégora. Estar ao vivo, assim, junto, é tão bom, né? A gente se sente acolhido. Beijo para todos e todas e até a próxima.